O Banco Central colocou sob sigilo as comunicações com o ministro Alexandre de Moraes sobre o processo de liquidação do Banco Master. A informação foi confirmada depois da negativa do órgão a um pedido feito via Lei de Acesso à Informação pelo portal Metrópolis. O BC recusou a divulgação de registros de reuniões, datas e trocas de mensagens, alegando proteção de dados patrimoniais, pessoais e sigilo empresarial. Segundo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, todas as tratativas sobre o caso Master teriam sido formalmente registradas. Ele afirmou que reuniões e comunicações foram documentadas, mas o conteúdo permanece inacessível ao público. O caso ganhou repercussão, você se lembra, depois de reportagens indicarem que Alexandre de Moraes teria mantido ao menos 6 contatos com o presidente do BC sobre o tema. Ambos negam qualquer pressão. O Banco Master contratou o escritório de advocacia da esposa de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, por 129 milhões de reais. Na resposta à Lei de Acesso à Informação, o Banco Central afirmou que todo o material relativo ao caso contém dados sigilosos e, por isso, não pode ser divulgado, nem mesmo de forma parcial. Marcelo Rocha Monteiro quer ouvir a sua análise. Sigilo. É muito ruim isso, não é? Porque, vejam só, nós estamos tratando de um caso em que há um contrato absolutamente suspeito de prestação de serviços advocatícios celebrados por um banqueiro picareta com o escritório de advocacia da família de um ministro do Supremo. E nós temos também a notícia de que esse ministro do Supremo fez lobby em favor desse banqueiro picareta, junto ao Banco Central. Não interessa o presidente do Banco Central dizer que não houve pressão. Isso é subjetivo. Foi pressão, foi pedido, foi uma conversinha amigável. O fato é o seguinte, o que é que o senhor Alexandre de Moraes tem a ver com a liquidação do Banco Central? Quer dizer, isso é função de ministro do Supremo? Fazer interlocução com o presidente do Banco Central para indagar a respeito da liquidação de uma instituição financeira? Isso é função de ministro do Supremo. O ministro do Supremo não tem absolutamente nada a ver com isso. O ministro do Supremo não tem que fazer contato nenhum com o presidente do Banco Central, com o ministro da Fazenda, com quem quer que seja. O ministro do Supremo é juiz da mais alta corte de justiça do país. Ele tem que manter uma postura absolutamente isenta. Ministro, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, ele não vai sequer à Casa Branca. Ele não procura o presidente dos Estados Unidos, ele não procura nenhum ministro, o secretário, como eles chamam lá. Isso não é atitude que um juiz da Suprema Corte toma. Por quê? Porque senão vai dar a impressão que ele está usando o cargo dele para proteger ou para prejudicar algum amigo ou inimigo pessoal, ou algum cliente do escritório de advocacia da mulher dele. Então, veja, no momento em que a mulher dele celebra esse contrato milionário com o banco, um contrato que parece não ter explicação, porque o banco tem 77 mil processos e ela atua como advogada em um processo bem michuruca, por sinal. E aí você não vê explicação para esse contrato milionário e vê o ministro fazendo o que parece ser um lobby a favor do banqueiro. Qual é a conclusão que você chega? Que os 129 milhões, na verdade, foram... Veja, você não pode afirmar isso, mas qualquer um pode suspeitar disso. Os 129 milhões foram propina para o ministro atuar como lobista a favor do banqueiro picareta. Então, isso precisa ser investigado. Qualquer sigilo com relação a esse contato do ministro com o Banco Central não pode ser admitido. Por quê? Porque nós temos um fato muito estranho, muito mal explicado, ou não explicado, e que precisa ser esclarecido. Porque se um ministro aceita propina para fazer lobby a favor de um banqueiro picareta, ele tem que perder o cargo. Ele não pode continuar na mais alta corte de justiça do país. Ele tem que sofrer processo de impeachment.
Não é? Foi isso que aconteceu ou foi outra coisa que aconteceu? Isso precisa ser apurado. Essa interrogação não pode continuar no ar. Esse sigilo, portanto, não se justifica. Pois é, Guttapini, presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que todas as tratativas dele a respeito do Banco Master foram registradas pelo Banco Central. Agora, essa possível interlocução de Moraes junto ao BC, essas conversas, nessas 6 conversas, sejam presenciais ou por telefone, a princípio, tudo isso vai ficar sob sigilo. Porque inicialmente o pedido da coluna do Metrópolis era para que o Banco Central informasse tudo que tinha a ver com essa questão do Banco Master. E aí são todas as transações, aí você entra na questão patrimonial, você entra em dados muito particulares. Então, esse nível de acesso, ele não seria concedido em qualquer caso que fosse. Mas não é sobre isso unicamente a questão. O Banco Central, ele colocou um sigilo total, nem na parte apenas desses encontros, dessas agendas, isso também não foi publicizado. Isso é algo que causa espécie, espanto, porque o Banco Central deveria aí ser o primeiro a querer mostrar toda a lisura desse processo. Então, a população, em especial também os investidores, aqueles que têm o dinheiro suado, às vezes de uma vida toda, que investiram aí nesse banco, têm o direito de entender o que está acontecendo. Então, pelo menos divulgar aí as datas dessas agendas, a data e horário, quem mais estava presente, no que foi tratado, porque como o Galípolo já tornou público, está tudo registrado. Então, por que não mostrar isso para todos? E as consequências dessa questão do Banco Master, elas não ficam limitadas, Dani, aos investidores do mercado financeiro ou especificamente aqueles que investiram no Banco Master. É uma situação gravíssima. O professor Marcelo estava levantando essa questão das suspeitas que pairam, das conclusões que as pessoas acabam tirando desse dinheiro, 129 milhões, serem uma propina para o ministro atuar em favor do Banco Master, ali junto ao Banco Central. Agora, o fato é que essas suspeitas, elas também vão na direção de que não necessariamente apenas um lobby ali junto ao Banco Central, mas também uma influência dentro do Supremo Tribunal Federal na hora que esse caso chegasse lá, como chegou. E o que nós estamos vendo é que esse caso está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli está ali colocando numa caixa preta essa questão do Banco Master. E isso é muito grave, porque, vejam, a atuação do Banco Central ser questionada ali no Supremo Tribunal Federal, porque isso pode chegar no Supremo, o questionamento da atuação do Bacen, que é quem faz a gestão do sistema financeiro. E a partir do momento em que o judiciário pode ter uma interferência desse nível no gestor dos bancos do Brasil, qual que é a mensagem que é passada para o mercado, não só no Brasil, o mercado global, que o Brasil não é um país confiável. E isso gera uma consequência para todo mundo. É fuga de capitais aqui do Brasil. Isso vai fazer o que com o dólar? Vai disparar. Vocês já imaginaram o dólar a 7, 8, 9, 10 reais? Isso não é algo que está longe de acontecer, que não tem como não acontecer. Se ficar comprovada essa influência do STF nessas questões do Banco Central, pode acontecer isso sim. E aí o dólar lá em cima, inflação. Gente, é muito grave isso. Eu não sei se talvez o cidadão brasileiro entendeu a profundidade do que se passa no país. Eu não entendo por que o Congresso Nacional ainda está de recesso, com uma questão extraordinária acontecendo no país. É gravíssimo.